100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. O melhor mix do Brasil, 7h01. Bom dia, hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Consumidores pagarão 20,1 bilhões nas contas de luz em 2020 para bancar subsídios. CNJ cria regras para as redes sociais e proíbe juízes de elogiarem ou criticarem políticos. Relator da MP fecha acordo para substituir taxação do seguro-desemprego. Brasil é apenas o 130º em ranking que analisa igualdade salarial entre homens e mulheres com trabalho semelhante. Anvisa decide banir gordura trans dos alimentos industrializados a partir de 2023. Dólar comercial com leve alta, praticamente estável, vendida a R$ 4,06. Mais um dia de queda na cotação da arroba do boi gordo, desta vez menos R$ 2,00, negociada a R$ 185 à vista no estado do Rio. Saca 50 quilos de açúcar cristal, cotada a R$ 71,09, mais 0,65% ao dia. E o Flamengo saiu perdendo, mas virou o jogo contra o Al Hilal por 3-1 e garantiu lugar na final do Mundial de Clubes. A decisão é hoje, né, entre o Monterrey e também o Liverpool, podendo ser reeditada a final de 38 anos atrás. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Mix Notícias. E vamos saudar aí a nação rubro-negra no embalo da vitória do Mengão ontem, classificada aí para a grande final do Mundial em Doha, no Catar. A torcida do Flamengo fez a seguinte comparação com o provável finalista, o Liverpool, que jogará a semifinal hoje. E ainda tem gente que quer comparar, hein? Flamengo, 7 brasileirões, Liverpool, 0 brasileirões. Flamengo, 2 Libertadores, Liverpool, 0 Libertadores. Flamengo, 1 Mundial, Liverpool, 0 Mundial. Flamengo, 1 Florida Cup, Liverpool, 0 Florida Cup. E tem gente que ainda quer comparar. E essa é a situação do Mengão, que espera aí o adversário para o sábado. E a temperatura no momento está 25 graus, a máxima prevista para 34. Sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no trânsito, vamos conferir aí as principais vias da cidade. Maior movimentação da 28 de março, saída da Campos Farol e Bairro da Penha, com fluxo de caminhões e ônibus pela Avenida Presidente Kennedy em direção à BR-356. Em toda a sua extensão da 28, encontramos maior entrada de veículos depois da Filipe Web até a Barão da Lagoa Dourada. Beira Valão com maior fluxo sentido centro. Ponte da Lapa, tráfego tranquilo em ambos os sentidos. Alberto Torres tem boa movimentação da Barão de Miracema até a Rocha Leão. Quem segue para Guarulhos pela Ponte General Dutra, isso, vai encontrar trânsito lento até o aeroporto. No sentido contrário, maior fluxo da segunda passarela até a Ponte Alaí Ferreira e, por conseguinte, retenção ao cruzar com a 15 de novembro e em toda a extensão da Espírito Santo. Pelinca, Formosa, Voluntários da Pátria e Conselheiro José Fernandes, fluxo bem calmo. Tranquilo também na descida da Ponte Leonel Brizola e mediações do Mercado Municipal. Na rotatória do Shopping Estrada e saída da Arthur Bernardes, para quem segue para Macaé, vai encontrar retenções na BR até a duplicação. Quem vai para o Parque Rodoviário Guarulhos também vai encontrar ligeiras retenções. Mix Notícias. Os consumidores brasileiros pagarão 20,105 bilhões nas contas de luz em 2020 para bancar ações e subsídios concedidos pelo governo no setor de energia, como desconto na conta de luz para irrigação e para consumidores de baixa renda. A estimativa é que essa cobrança leve a uma alta média de 2,36% nas tarifas de energia em 2020. Essa alta não inclui outros custos que impactam as contas de luz, como energia, transmissão e distribuição. Para os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o impacto médio será de 2,73%. Para os consumidores do Norte e Nordeste, 1,5%. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira uma resolução que estabelece regras para a atuação de juízes nas redes sociais. Mesmo com as mudanças, conselheiros que se opõem à publicação das normas afirmaram que a imposição de uma análise a priori sobre o que vai ser escrito nas redes sociais configura censura prévia. Um dos pontos mantidos proíbe que os magistrados emitam opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou que se manifestem em apoio ou crítica pública a candidatos.
lideranças políticas ou partidos políticos. A proibição não atinge as manifestações a respeito de programas de governo ou projetos de lei de interesse público ou que tenham relação com a atividade do Poder Judiciário. Mix Notícias. O relator da MP 905, que cria o emprego verde e amarelo na Comissão Mista do Congresso, fechou acordo com a Comissão do Orçamento para substituir a taxação do seguro-desemprego. Ficou acertado que a proposta orçamentária de 2020 terá uma reserva específica para financiar o programa no valor de 1,5 bilhão de reais. A verba virá do orçamento da própria Previdência, com aumento na arrecadação decorrente da recuperação da atividade econômica e redução de despesas com a reforma e medidas de combate às fraudes do INSS. Segundo o parlamentar, a retirada da taxação do seguro-desemprego vai facilitar a aprovação da MP. A primeira reunião da comissão deverá ocorrer logo após o fim do recesso parlamentar, em 3 de fevereiro. Numa classificação de 153 países, o Brasil ocupa apenas a 130º lugar no quesito que analisa a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham trabalho semelhante. Os dados integram o relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado nesta terça-feira, e que analisa a desigualdade de gênero. O estudo mostrou ainda que o Brasil tem apenas 20% das empresas com mulheres em cargos elevados de gestão. A baixa presença feminina ocorre mesmo com a boa parte da força de trabalho brasileira composta por mulheres. Elas somam 45,09 milhões, enquanto os homens são 55,08 milhões de trabalhadores. Mix Notícias. A Anvisa aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, uma resolução que determina a eliminação da gordura trans nos alimentos industrializados no Brasil. As empresas terão que reduzir a utilização até julho de 2021 e não poderão mais usá-la definitivamente a partir de 2023. A gordura trans também é conhecida como gordura vegetal hidrogenada. É usada para melhorar o aspecto e também aumentar o prazo de validade de alimentos industrializados. Ela é formada através de um processo químico de óleos vegetais líquidos, como óleo de soja, e são transformadas em gordura sólida com o uso do hidrogênio. Ela também aparece durante o aquecimento de óleos para fritura doméstica ou industrial em processos que envolvem altas temperaturas por longos períodos. Para a OMS, a eliminação global desse ingrediente pode evitar 500 mil mortes por ano. A gordura trans eleva o colesterol ruim, reduz o colesterol bom e aumenta o risco de infarto e AVC. Estudos preliminares feitos por um grupo de 11 pesquisadores brasileiros coordenado pela professora do Departamento de Química Inorgânica da UF, Célia Machado Roncone, poderão resultar no futuro em uma ferramenta efetiva para a destruição de células cancerígenas. Os estudos em laboratório utilizaram células de câncer de mama de uma mulher de 69 anos em parceria com o INCA. A linha de pesquisa foi desenvolvimento de sistema de transporte de fármacos, utilizando a doxorubicina, um fármaco tóxico usado para vários tipos de câncer. A gente sabe que os fármacos de câncer não são seletivos. Eles atacam tanto a célula tumoral quanto a sadia, disse Célia Roncone. A próxima etapa da pesquisa deverá ser iniciada em 2020 e envolve não só ensaios com células sadias, mas também com animais, usando camundongos imunodeficientes. Mix Notícias. Candidatos do Enem 2019 em condições restritivas de liberdade, seja por cárcere ou por medidas socioeducativas, já podem conferir o gabarito oficial na página do INEP. De acordo com o MEC, o nível de dificuldade das provas é equivalente ao do Enem, com o mesmo nível de conhecimento das perguntas. Candidatos do Enem e PPL realizaram o teste em unidades definidas pela administração prisional dos estados. Os resultados serão conferidos por responsáveis pedagógicos de cada instituição. O resultado final das provas deve ser divulgado em janeiro de 2020 e as redações estarão disponíveis em março. A videoprova em Libras do Enem deste ano também está disponível na internet. Com o material, o participante que já fez o Enem pode assistir à prova, comparar os resultados das respostas e conferir o gabarito. E para quem ainda não fez a prova, o material servirá de suporte para os estudos. Segundo o Instituto, no próximo ano, será lançado um glossário com palavras utilizadas nas provas anteriores e os respectivos sinais. O INEP passou a oferecer a videoprova em Libras em 2017 como parte da política de inclusão do Instituto.
Mix Notícias. Um dia depois do presidente Jair Bolsonaro chamar Paulo Freire de energúmeno, senadores aprovaram nesta terça-feira um requerimento para realizar sessão especial em homenagem ao educador morto em maio de 1997. O requerimento, de autoria do senador Everton, do PDT Maranhão, e assinado por vários senadores, inclusive o líder do governo no Congresso, o Eduardo Gomes, foi aprovado de forma simbólica pelos parlamentares. A previsão é de que a sessão no plenário seja realizada em 4 de maio de 2020, mês em que a morte de Freire completará 23 anos. Os 26 deputados da ala bolsonarista do PSL pediram nesta terça-feira que o TSE autorize que eles se desfiliem do partido sem perder seus mandatos. Eles alegaram sofrer graves discriminações políticas pessoais e o documento acusa o grupo de Luciano Bivar, presidente da legenda, de administrar uma caixa preta e intimidar a ala bolsonarista, qualificado no documento como ala ética. O documento pede ainda que o presidente do TSE permita que os deputados possam se filiar a outro partido político que seja compatível com suas ideologias, buscando uma brecha para se filiarem ao Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Bolsonaro. Mix Notícias. A desembargadora Marília de Castro Neves, acusada de caluniar pelas redes sociais a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, prestou depoimento no Tribunal Regional Federal da 2ª Região na manhã de ontem. Eu não conheço ninguém do Comando Vermelho e não conhecia a vereadora Marielle Franco. Eu apenas reproduzi um comentário infeliz, afirmou a desembargadora. Eu não tive a intenção, como acredito que ninguém antes de mim que tenha falado isso tenha tido intenção de ofender a vereadora, finalizou. Dias após o assassinato da vereadora, a desembargadora afirmou na internet que Marielle tinha ligação com criminosos e que foi eleita por uma facção criminosa. A gestão do prefeito Marcelo Crivella suspendeu o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais que estava previsto para ontem. Endividada e com contas bloqueadas pela Justiça, a Prefeitura decidiu congelar todas as movimentações do Tesouro Municipal. O secretário reconhece um descompasso na programação do 13º salário, mas acredita que não afete o pagamento do salário de janeiro. Segundo ele, a Prefeitura possui recursos para ambos os compromissos. Também explicou que a decisão de suspender todos os pagamentos aconteceu após o Tribunal Regional do Trabalho ter decidido pelo arresto de mais de 164 milhões nas contas para pagamento dos funcionários da saúde. Mix Notícias. O plenário da Câmara aprovou ontem um projeto de lei que aumenta a pena para autores de maus tratos a cães e gatos domésticos. A matéria segue para o Senado. O texto aprovado prevê reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda de animal, mas apenas para maus tratos a cães e gatos. A punição pode chegar a 6 anos em caso de morte do animal. Para os animais silvestres, exóticos ou nativos, a pena continua a mesma. Hoje, a Lei de Crimes Ambientais determina detenção de 3 meses a 1 ano e multa para casos de violência contra animais. Parlamentares endureceram a previsão de pena ao adotar o regime de reclusão, que prevê o início do cumprimento da pena em regime fechado, quando o réu é reincidente. Já no regime de detenção, a pena pode ser cumprida em regime semiaberto ou aberto e também há possibilidade de conversão da pena em doação de cestas básicas. O STF destacou ontem alguns dos principais temas agendados para o julgamento no plenário da Corte no primeiro semestre do próximo ano. Entre os assuntos que podem despertar maior interesse da sociedade estão a apreciação de ações contra a tabela do frete rodoviário, a análise do processo que trata da redistribuição dos royalties do petróleo, a reforma trabalhista e a possibilidade de rescisão da delação premiada de executivos da JF. Apesar dos temas controversos, o presidente do STF diz que espera um ano mais tranquilo. Os casos mais polêmicos já diminuíram bastante. Não há mais grandes casos que, digamos, emocionem toda a nação. Vai ser uma pauta mais tranquila. Mix Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, a PEC que amplia o volume de recursos repassados às cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios. O fundo viabiliza a transferência de verba prevista da União para os municípios e os recursos têm origem na arrecadação de imposto de renda e do IPI.
A distribuição é feita conforme o número de habitantes. Para a votação ser concluída, os deputados ainda precisam analisar a proposta em segundo turno. A proposta determina que o aumento do repasse seja escalonado pelos próximos 4 anos, a partir de 2020. A medida deverá resultar na liberação de 59,1 bilhões de reais aos municípios nos próximos 4 anos. Concentrações de ferro, cádmio e cobre acima dos valores de referência estabelecidos pelos padrões de saúde no Brasil foram detectadas na poeira coletada dentro das casas em comunidades de Mariana e Barra Longa, em Minas Gerais. As duas cidades são as mais afetadas pela lama que vazou da barragem da mineradora Samarco após a ruptura ocorrida em novembro de 2015. Além da poeira, foram encontrados níveis acima dos padrões nacionais em sedimentos e no solo para ferro, manganês, cádmio, alumínio e cobalto. Também foram analisados alimentos produzidos na região. Em frutas e tubérculos, o arsênio foi encontrado em concentrações que extrapolam o recomendado. Já no ovo, constatou-se excesso de selênio. Os metais com maior número de amostras acima dos valores de referência foram o ferro, em 41 análises, e o manganês, em 8 análises. Mix Notícias. A Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem a proposta de orçamento da União para 2020, com as receitas e as despesas previstas no ano que vem. Após a aprovação, os parlamentares passarão à análise dos destaques, isto é, propostas que visam mudar a redação original. Entre outros pontos, o texto define: as receitas somarão 3,686 trilhões. As despesas também somarão 3,686 trilhões. O déficit nas contas públicas poderá chegar a 124,1 bilhões de reais. O projeto tem como base projeções segundo as quais o país pode crescer de 2,3% em 2020, a inflação medida pelo IPCA pode ficar em 3,53%, a Selic média deve ficar em 4,4% ao ano e a taxa de câmbio média deve ficar em R$ 4,00. O PIB teve crescimento de 0,7% no trimestre encerrado em outubro deste ano, na comparação com o trimestre finalizado em julho. A informação é do monitor do PIB, divulgado ontem no Rio de Janeiro pela Fundação Getúlio Vargas. Na comparação com o trimestre que acabou em outubro do ano passado, o PIB teve crescimento de 1,4%. Analisando-se apenas outubro deste ano, o PIB teve altas de 0,1% em relação a setembro deste ano e 2% na comparação com outubro de 2018. Em 12 meses, o crescimento acumulado do PIB chega a 1%. Mix Notícias. A produção de etanol na safra 2019-2020 deve atingir 33,1 bilhões de litros, o que representa uma expansão de 7,1% em relação à temporada passada. Deste valor, as projeções são de que 9,72 bilhões sejam de etanol anidro e 23,42 bilhões de litros sejam de etanol hidratado. Esse é um valor recorde no atual ciclo agrícola. Segundo o levantamento também, pelo menos 34,29% da cana processada na safra 2019-2020 será destinada para a produção de açúcar, ante os 35,1% registrados no ciclo anterior. A produção de açúcar esperada para o final do ciclo é de 26,70 milhões de toneladas, uma alta de 0,72% na comparação com a oferta da safra 2018-2019. As contas de pagamento explodiram no país nos últimos 2 anos. Embora não haja estatísticas oficiais, executivos do setor estimam que pelo menos 50 milhões delas já tenham sido abertas, muitas por instituições que têm banco no nome, mas com licença de instituição de pagamentos ou em parceria com eles. Embora a multiplicação de concorrentes no mercado financeiro esteja contribuindo para a campanha do Banco Central de aumentar a competição e derrubar as tarifas e taxas de juros, banqueiros avaliam que esse momento deve passar em breve por um ajuste. Mix Notícias. Ao apresentar nesta terça-feira um balanço de seu mandato, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, que almeja uma candidatura ao Palácio do Planalto, comparou o presidente Jair Bolsonaro sem partido com os líderes autoritários Hugo Chávez da Venezuela, Alberto Fujimori do Peru e Recep Tayyip Erdogan da Turquia. Diz também que o presidente é despreparado.
Evidente que ele, Bolsonaro, não se preparou. Você não consegue falar com ele sobre economia, sobre reforma da Previdência. A pauta é muito mais ideológica do que concreta e determinadas decisões não podem ser delegadas, precisam ser direcionadas. Esperava mais dele, afirmou Witzel. As barbas e os decotes devem estar de molho no Tribunal de Justiça do Rio. Isso porque, divulgado ontem, o ex-governador Sérgio Cabral assinou acordo de delação premiada com a Polícia Federal, o que promete ser uma avalanche entre os togados fluminenses. Cabral teria garantido haver provas contra ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, conselheiros do TSU, que é o Tribunal de Contas da União, e promotores também do MPRJ, o Ministério Público, e desembargadores do Rio. Nos anexos que delimitam a entrega do ouro por Cabral, haveria cônjuge de desembargadores também. Mix Notícias. Um time sul-americano jamais havia virado um placar após sair em desvantagem na semifinal do Mundial de Clubes. Mas esse time do Flamengo não costuma dar atenção a esse tipo de escrita. Com muito menos drama, mas igual à decisão da Libertadores, a equipe brasileira reverteu no segundo tempo uma desvantagem para vencer o placar. O placar foi de 3-1 sobre o Al Hilal da Arábia Saudita ontem em Doha. E o Flamengo chegou à final do Mundial, onde o time terá a chance de conquistar o título pela segunda vez. O adversário sairá do confronto entre Liverpool da Inglaterra e Monterrey do México, que se enfrentam no mesmo Khalifa International Stadium hoje às 2h30 da tarde. Se os ingleses vencerem, será a reedição da partida de 1981, vencida pelos flamenguistas por 3-0. Os comandados de Jorge Jesus empataram com a Arrascaeta e, ao marcarem o segundo gol com Bruno Henrique aos 32, a partida virtualmente terminou. Al-Habulahi ainda fez contra e o peruano Carrilho foi expulso. Os 8 clubes brasileiros classificados para a Copa Libertadores de 2020 conheceram seus adversários na noite desta terça-feira em sorteio realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. A fase de grupos pode ser tensa logo de cara, com clássicos brasileiros Corinthians e Palmeiras e Grêmio Internacional, caso o Timão e o Colorado avancem nas fases prévias. A atual campeão, o Flamengo, terá no grupo a companhia do Independente Del Valle, detentor do título da Copa Sul-Americana e que já será rival do rubro-negro na Recopa Sul-Americana. Você ouviu Mix Notícias. Mix.